Hoje eu vim até Guaratinguetá, interior de São Paulo, conhecer uma plantação de arroz. Mas não é do arroz branco que a gente está acostumado. Aqui eles plantam vários tipos de arroz especial. O preto, por exemplo, tem mais fibra e mais proteína do que o arroz integral, que já é considerado mais saudável do que o arroz branco. Eles também produzem cultivares, que são novas variedades do arroz especial. A gente vai ver como funciona e como é a plantação a partir de agora. A família da Maria é tradicionalmente produtora de arroz agulha. Em 2005, eles resolveram investir na plantação de arroz especial, que era novidade na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Isso, a gente começou com arroz preto e aí com esse comércio que iniciou, né, a gente começou a ver que existiam outros tipos de arroz especiais, né? E aí a gente viu, nossa, mas o arroz especial vem importado, né? Vamos produzir aqui também. Nós somos produtores de arroz e aí foi onde a gente começou a produzir outros tipos de arroz especial e começamos a investir também na pesquisa, a investir tentar obter outros tipos de arroz especiais, outro tipo de grãos que não existiam ainda. No Vale existem diversas plantações de arroz. Para plantar o cereal, é necessário ficar atento a vários fatores. Uma água, o clima, a topografia, o tipo de solo, né? Aqui é arroz irrigado, que é o mais produtivo, então você precisa que seja plano. A temperatura, porque o arroz ele precisa de uma temperatura para poder acontecer a polinização, para ele conseguir produzir, né? Então, todos esses fatores a gente tem aqui na região. Tem alguma época do ano que é propícia para a plantação do arroz? Sim, tem, porque o arroz, se a temperatura for muito baixa, não acontece a polinização, né? Então não forma o grão. A planta pode até desenvolver, mas não acontece de formar o grão, né? A florzinha aborta. Então, a gente aqui na nossa região inicia o plantio em agosto, mais ou menos, e pode até plantar com ciclos mais curtos, a gente até consegue plantar em janeiro, fevereiro. Quais são os cuidados que vocês precisam tomar para a produção? A gente estava vendo que tinha um moço que ele estava meio que capinando, apesar de estar na água, né? É que aqui você está vendo é a parte da pesquisa, né? Então aqui são poucas plantas, todas enumeradas, para eu saber que são vários cultivares aqui. Então aqui eu faço tudo manualmente, tá? Que é diferente do que acontece na área comercial, né? Que daí faz com pulverizadores e tal, porque a área é grande. Então aqui é tudo realmente na mão. Quanto tempo demora desde que vocês plantam o arroz até que vocês possam fazer a colheita dele? Olha, cada planta ela tem um ciclo, né, de vida dela. Então eu tenho tenho arroz que tem um ciclo de 90 dias, tem com 100 dias, tem com 120, o mais longo que a gente tem aqui é com 140, 145 dias. Então cada um tem um ciclo. A produtividade do arroz especial é diferente do arroz branco, por exemplo. Lembra que no começo da reportagem eu disse que o especial é mais nutritivo? Alguns dos tipos de arroz especiais têm cor, né? São os coloridos que a gente fala. No caso do preto e do vermelho, então ele tem mais fibra. Ele tem as antocianinas, que são aquelas substâncias que atuam no anti-envelhecimento. Então, elas já ajudam as células do nosso organismo. Nossa, só vou comer esse arroz! Sim, ele tem as fibras que são muito importantes. Tem ferro, no caso do vermelho. E atenção à dica! Sempre quando você consome ele integral,
você vai estar consumindo um alimento onde estão preservados na película do grão a maior parte dos nutrientes. E vocês começaram com arroz preto, mas vocês criaram, na verdade você, né, novas cultivares. Explica pra gente como é que se cria. E eu fiquei sabendo que tem que ter muita paciência, porque são vários anos, né? A Rosane, nós vimos que existiam vários cultivares, né, de arrozes especiais. E nós, pela minha formação, a gente resolveu, vamos fazer os nossos cruzamentos também. Vamos obter um material que não existe ainda, uma cultivar diferente. Então eu comecei a fazer o cruzamento das cultivares, que o arroz ele tem a porcentagem de acontecer isso naturalmente no campo é muito pequena. Depois de muitos estudos, a Maria deu início aos cruzamentos. Hoje já são 3 cultivares reconhecidas e protegidas pelo Ministério da Agricultura. Planta, ele segrega, dá vários tipos de grãos diferentes, vários tipos de plantas, vários ciclos. Não é padrãozinho, né? Não é padrãozinho, são vários, os filhos vão ser todos diferentes. E aí a gente vai começar a escolher a característica que interessa, que é interessante, e vai descartando as outras. Só que quando a gente volta para o campo e planta aquela característica que a gente escolheu, ele segrega novamente, ele dá uma diversidade novamente. Então eu tenho que voltar, fazer novamente. Isso é no próximo ano. Então isso, para eu conseguir padronizar, né, uniformizar a característica que eu escolhi, é pelo menos no mínimo 6, 7 anos. Ao longo dos anos, vários testes são realizados. Tem o de campo, onde ocorre a multiplicação das sementes. Aqui a gente está vendo que essas aqui são várias cultivares, né? Mas você tem um laboratório, que é onde você faz o teste sensorial e que você vai escolher qual grão que você quer segregar, é isso? Isso, porque quando eu finalizo aqui 4, 5 materiais, eu olho, ele tem o mesmo ciclo, o mesmo tipo de planta, eu olho, o grão tem o mesmo formato, tudo semelhante. O teste sensorial também é muito importante na criação de uma nova cultivar. Muitas vezes o grão tem o mesmo formato, mesmo tamanho, mas... Só que quando eu faço a cocção, quando eu cozinho, eles têm texturas diferentes um do outro, eles têm intensidade de aromas diferentes um grão do outro. Por isso eu faço o teste sensorial. E aí eu vou escolher pela textura e pela intensidade do aroma, né? Que um tem mais do que o outro. E a cor, às vezes, quando você cozinha, às vezes uma cor fica mais intensa que o outro, no caso dos coloridos. Então, por isso o teste sensorial. Normalmente, a Maria faz o teste sensorial sozinha. Para essa nova cultivar, que ela nomeou de arroz piagui, ela convidou uma chefe de cozinha, a Anuk. Anuk, você já fez o teste sensorial. E aí, deu para escolher um? Sim, sempre escolhemos. A gente sempre sai daqui com um arroz escolhido. Tá, e daí aqueles fatores que a Maria explicou pra gente, que tem o cheiro, a textura, a cor, tudo isso você levou em conta? Muito, muito. Inclusive esse arroz, ele tem um amendoado que é muito característico dele. Olha que legal! E é isso que a gente vai sentir no sabor de quando você preparar o risoto pra gente? Sim, e isso ajuda inclusive na finalização do prato, porque ele vem com todo esse aroma e eu quero que esse aroma continue na receita. Então eu sempre coloco acompanhamentos leves para sentir esse aroma. É isso que eu ia te perguntar. Na hora de cozinhar um arroz assim, é do mesmo jeito que a gente faz o arroz normal? Sim, do mesmo jeito, mas com mais água.
porque ele demora um pouco mais para cozinhar. Então o grão dele é um pouquinho mais duro, então você tem que colocar mais água. Então assim, gente, vamos explicar pra galera de casa. A Nuc tem um restaurante dela e aí ela participou. É como se fosse um concurso? Não, é uma associação dos 100 melhores restaurantes do Brasil. E eu, como fico em Santo Antônio do Pinhal, na verdade esse prato eu escolhi para representar a cidade, representar a gastronomia de Santo Antônio no país. Que demais! E daí você usou o arroz aqui da Maria. O arroz da Maria é uma receita inédita com um ingrediente do prato inédito. E esse arroz veio para fazer isso. E é esse que a gente vai experimentar hoje? Sim, eu trouxe uma receitinha aqui pra gente se experimentar. Meu prato já tá aqui, maravilhoso, lindo. O que é que vai nesse risoto? O arroz piauí. O arroz piauí, os cogumelos frescos e o queijo parmesão curado, tudo da Mantiqueira. Maravilhoso. Arroz é vida, não é verdade? Sim. E além de fazer risoto, as pessoas de casa elas podem fazer vários outros pratos usando um arroz especial. Sim, inclusive eu ganhei uma vez um concurso representando o estado de São Paulo com um arroz doce feito com arroz negro aqui deles. Então dá pra fazer tudo, tanto salgado quanto doce. Quanto doce. Gente, que delícia, prato maravilhoso. Obrigada, viu? Muito por obrigada você participar com a gente, ensinar. Ai, tô plena. Sério, arroz maravilhoso, produção maravilhosa. E é isso. Beijo pra todo mundo.